Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o fim do alarmismo climático, né? Por quê? Porque basicamente os geólogos começaram a enfrentar os malucos aí de humanas que ficam falando sobre o clima, né? Aparentemente a maioria dos caras de humanas nunca viram chuva, e quando chove eles falam assim, meu Deus, tá chovendo, etc, tal. Sim, tem coisas que acontecem, tem chuvas torrenciais, tem chuvas terríveis, inclusive há muito tempo atrás, grandes chuvas já aconteceram muitas vezes. Antes do período da era industrial e tudo mais, também tem registro de grandes chuvas, de grandes inundações, só que como, basicamente, o ser humano conseguiu controlar muito dessas enchentes, fazendo barragens de hidrelétrica ou barragens de contingência de água, a geração mais nova não sabia. Nossa, o rio extravasa? É, o rio extravasa, sempre extravasou. Só que o ser humano construiu muitas barragens justamente para segurar águas que vêm de forma muito severa, para não ter inundação em cidades e tudo mais. Muitas dessas obras já estão com muito assoreamento, ou significa a barragem tem muito resíduo no fundo, ela vai perdendo a sua capacidade de segurar a água, e isso também gera outros tantos problemas que a humanidade está vendo no momento. Sem contar que sim, o clima está ficando mais extremo, porque é uma coisa natural da Terra, certo? Aí tem duas visões. O clima é mais extremo porque o ser humano está fazendo isso ou porque isso acontece? Essas coisas acontecem, já aconteceu no passado, é uma coisa natural, certo? Cíclica, já aconteceu e está voltando a acontecer, certo? Tudo bem, mas embora o pessoal de humanas usou isso para tentar capitanear a atenção de todo mundo para pegar mais imposto, dinheiro e gerar uma escravidão mais pesada para o contribuinte, bom, isso não vai funcionar durante muito tempo. Eles tentaram fazer isso de várias formas, tá? Mas isso não vai funcionar por muito tempo, porque tem um monte de geólogo profissional agora que está começando a entrar nessa briga. E a gente vai ver isso hoje com muitos gráficos que eu tenho aqui para mostrar para vocês, começando essa discussão com este ponto aqui de uma pessoa com problemas, certo? Eu não estou colocando o nome da pessoa aqui, tá? Mas vocês podem ver aqui, ó, diretor de comunicações. É um cara da área de humanas. E a gente vai ver os geólogos discutindo isso. Em seguida, pegando o cara e falando assim, você quer mostrar esse gráfico? Então vê esse gráfico aqui. E assim vai. Então a gente vai ver essa discussão, vai ficar uma discussão bem legal, certo? Agora, antes de a gente mostrar aí o começo do fim do alarmismo climático, a gente vai olhar aqui que no Brasil a gente está bem atrás disso ainda, não chegou no Brasil ainda. Olha só, por exemplo, esse aqui é um exemplo. Ó, documentário do UOL sobre caos climático vence prêmio de jornalismo, né? Ou seja, no Brasil ainda tem toda essa visão, e boa parte da Europa também tem essa visão, de que tem um caos climático que foi produzido pelo homem. Nós não estamos aqui dizendo que não tem problemas. O mundo tem problemas, sempre teve. Não é só clima. Tem terremoto, tsunami, tem um monte de coisa, certo? A Terra é assim, ela é dinâmica. Tem vulcão, tem furacão, né? Tem um monte de coisa. Mas o pessoal está colocando sempre o dedo no clima. Parece que esse ano subiu 0,2 graus. Olha só que coisa. Pois bem, só que basicamente, para você falar isso, você tem que ir contra toda a história da Terra. Você tem que ir contra toda a história da Terra. Você tem que jogar toda a história da Terra, todos os registros no lixo e falar que aquilo ali nunca existiu porque só aconteceu agora por causa do homem. Porque a maioria das vezes que isso aconteceu no passado, o homem não estava lá para contar a história em tese, certo? Então, aconteceu num período que o homem não existia ainda, em tese, de novo, por causa da ciência moderna, aí, o ponto de vista da ciência, e o pessoal insiste agora em dizer que é por causa do homem. Será? Será? Pois bem, agora, sim, a gente vai ter uma discussão aqui bastante ampla, mas eu vou lembrar para vocês, hein? Em dezembro, eu sempre abro a área de membros, onde eu deixo, tem 70 cursos e todo mês tem um curso novo, certo? Agora, em dezembro, vai ter o curso número 71, depois 72, em janeiro, e assim vai. A área de membros, pessoal, eu não abro o ano todo, como vocês sabem, certo? Em dezembro eu sempre abro, faço divulgação sempre em dezembro, e a gente está com a turma em 2025, 2026, custa $14,90. Você acessa qualquer um dos 70 cursos. Você quiser acessar os 70 cursos durante o mês, você acessa. Esses $14,90 é por um mês. Depois, se você quiser renovar, você paga de novo no mês seguinte, e depois de novo. É como se fosse uma Netflix aí, certo? Só que assim, todo mês tem um curso novo, tá? E você consegue assistir qualquer curso que tem aí do passado, incluindo aí cursos de probióticos, curso de negócio,
curso de como criar filhos fortes, curso sobre como reduzir o estresse, um monte de curso bacana que você pode clicar no link e você pode conhecer esses cursos aqui. São 70 cursos. A arte dos preços, né? Como você pode gerar ou colocar preço em alguma coisa, né? Tem muito curso legal aí, vai lá e aproveita. Tá bom. Dito isso, vamos para o que importa. Vamos para o quebra-pau, que é esse aqui. Então aí tá um cara de humanas, certo? Colocando um gráfico. Esse gráfico mostra a quantidade de CO2 na história da Terra. Então a gente sabe que a história da Terra já teve quase 2.000 ppm de CO2 e hoje está em torno de... agora está em torno de 400. O valor que tinha antes era em torno de 300 e agora está em torno de 400, certo? Então teve um pico aí que eles estão falando, saiu de 200 e pouco, quase 300, e subiu agora para 400, tá? Essa é a discussão. Só que, quando sobe para 400, o que acontece? Você produz mais alimento, porque as plantas consomem CO2. Como nós estamos em um número grande de pessoas, certo? Não tem mal nenhum aumentar a quantidade de CO2, porque você precisa de mais alimento. O ciclo da soja mudou de um tempo para cá. Por quê? Porque quanto mais CO2 tem, mais rápido cresce a soja. O Thomas Malthus, ele errou dizendo que vai ter fome no futuro. Por quê? Porque melhorou a tecnologia e o ser humano aumentou a quantidade de CO2, porque com a quantidade de CO2 que tinha, não dava para produzir comida para todo mundo. Você falar para reduzir o CO2 é falar para as pessoas morrerem de fome, para os mais pobres morrerem de fome, saiba disso, certo? Mas vamos lá. Mesmo assim, mostrando aqui, subiu. E daí que subiu? Teve algum problema? Certo? Mas o clima mudou. O clima muda toda hora, pessoal. É por causa do CO2? O clima muda toda hora. Quer dizer, um vulcão, você vai falar o quê? Vulcão não emita CO2. O vulcão vai lá e emite CO2 à la louca. E aí, como é que fica? Sem contar que você pode não imaginar, o maior vulcanismo do mundo não é o Yellowstone ou qualquer outro vulcão que você vê por aí. É o vulcão que está na dorsal mesoatlântica, que está no meio do Oceano Atlântico, embaixo da água, certo? Que são milhares de quilômetros de vulcanismo contínuo, certo? Liberando gases e uso cambal. Você não tem controle disso, ninguém está lá medindo, certo? Ninguém está reclamando também. Agora vamos ao ponto aqui. Mesmo assim, a professora e a Rini Hannon, ela respondeu o seguinte, né? Ela é especialista em estudos paleoclimáticos, uma geóloga, né? E ela vai lá e responde com um gráfico que a gente vai analisar aqui. Em seguida, a gente vai ver o gráfico dela. Tá bom. E aí, um outro cara aqui, ó, deixa eu ver, tá respondendo ela aqui. Eu tirei o nome do cara, tá? E o cara tá respondendo pra professora assim, Rini Hannon, que coisa estúpida, que gráfico estúpido que você colocou aí. Olha o tamanho do ruído do gráfico. O cara não entende, né? Quer dizer, o cara colocou aqui isto, como é que ele calculou esse ruído aqui? Esse erro, essa barra de erro. Não fala nada. Ela vai lá e coloca com cada medida. E aí o cara tá lá chamando a professora de estúpida. Vamos tentar entender isso aqui. Isso aqui é um gráfico que mostra aí a concentração de CO2 no passado, certo? Então você vê aqui 0, que é o dia de hoje, basicamente, né? E depois está lá 70 milhões de anos atrás. 0, na verdade, é o 0 do tempo romano lá, em tese, quando Cristo nasceu, tá bom? Então tá o 0 aqui. Pois bem. Então você pode ver o gráfico, o que está acontecendo aqui. Você vai ver medidas de até quase 3.000 ppm. Lembre-se que o CO2 não é medido em porcentagem, é ppm, parte por milhão. É menos de 1%, tá? Do gás que você respira, do ar que você respira, menos de 1% de CO2. Tá bom. Então, tá aqui, ó, partes por milhão, chegou a 2.000, quase 3.000, tá bom. E aí você tá vendo aqui, ó, num período que tinha aquelas plantas gigantes, aquelas árvores gigantes, os dinossauros, não sei o quê, você via que tinha mais CO2, certo? Porque precisava de planta para os bichos e tudo mais, beleza. Então, você vai vendo que com o tempo vai caindo aqui, o CO2 está caindo, ó. Você estava em perto de 2.000, e aí depois vem para cá e tal, vai diminuindo, até ficar bem baixinho aqui. Aí a gente estava com valor baixinho. Quanto que era o valor baixinho? Nos últimos 10 milhões de anos, tempo geológico conhecido, estava variando aqui, ó, de 700 a 100. Não estava em 300 ou 200, está variando, tá variando. E essa parte cinza é o erro da medida, quer dizer, essa medida aqui, por exemplo, de 700, ela pode ter sido 1.500, tá? Ela está dentro dessa medida, essa barra cinza representa o erro de cada
de cada gráfico, certo? De cada dado. E tem erros na horizontal também aqui, porque às vezes essa medida pode estar para cá ou para colar e tudo mais, tudo bem. Mas a gente está acostumado na Terra a ter valores de CO2 no ar maiores do que a gente tem hoje. Só que foi para baixo? Foi para baixo. Quanto para baixo? Desceu para cá, para perto de 300. Quanto que está hoje? Está aqui, ó. Nos últimos 60 anos, está aqui, ó. Em mais ou menos 400. 400. Está acima do nível anterior? Não, não está. Não está. Esses dados que o cara está mostrando aqui ó, tem erro. Aqui tem erro. Por que tem erro, pessoal? Ah, Afonso, devia ter um erro menor mesmo, porque a gente tem tempo recente. Só que tem um problema. A quantidade de CO2, ela varia na África, nos Estados Unidos, na Europa. Você tem que tirar uma média. E essa média vai ter valores num lugar super limpo, como, por exemplo, algum lugar da África, e vai ter, quer dizer, às vezes não está tão limpo, o cara pode estar fazendo uma queimada, alguma coisa ali. Mas você vai ter também medidas em lugares que tem mais poluição. Então você vai ter que ter uma média. Como é que o erro está tão pequeno aqui? Como é que o cara calculou o erro? Quer dizer, isso aqui é para um lugar da Terra? Se ele falar o seguinte, não, isso aqui é a medida nossa com erro pequeno para a França. Ok. Para qual lugar da França? Porque varia na França. Ah, para Paris. Ok. Pronto, variou. Agora, essa medida onde que é? É no meio da África? Onde que é? Né? Então, esse erro aqui, que parece pequeno, está relacionado com o quê? Com uma posição da Terra. Não quer dizer que é a média total, porque a média total, a gente vê aqui, ó, tem uma variação muito grande. Ok? E a professora diz isso. Chega o cara aqui e chama a professora de estúpida. O cara de humanas fala uma estupidez. A professora corrige o cara, certo? O outro cara de humanas vem e diz assim, o outro cara de humanas que trabalha aí na parte de clima, vem e diz o quê? Na verdade, esse aqui também trabalha na parte de química. Mas ainda assim, da ONU. Chega o cara da ONU, isso é estupidez. Vai falar para a geóloga que é estupidez. Vamos ver se é uma geóloga despreparada? Vamos dar uma olhada? Porque a gente pode ver aqui o LinkedIn dela. Tá aqui, ó. Geóloga com 40 anos de experiência no setor de energia em localizações árticas. A mulher trabalha no Ártico há 40 anos. Aí vai falar assim, a mulher mora no Alasca, filho. A mulher mora no Alasca, trabalha há 40 anos em lugares árticos do Alasca. Aí vai chegar o bonitão, fraldinha da ONU, Nova York, e falar assim, ah, você está errada, etc. Tal. Olha só. Também, ó, aqui, com experiência na utilização de dados de subsuperfície, certo? Para entender ambientes de deposição paleo, quer dizer, antigos, né? Whatever. Evolução tectônica, a maturação da matéria orgânica e também trabalhando aí com modelos na parte de geociência, incluindo o quê? Aqui a parte avançada de ciência paleoclimática. Ah, bom. É lógico, não sei se vocês sabem. Sempre tem um meteorologista também por aí falando assim, ah, o clima no passado é não sei o que, mudou e tá mudando. Pera um pouquinho. Sério, você trabalha com paleoclima ou você trabalha com estação meteorológica? Porque estação meteorológica é médio que tem hoje. Você não tinha estação meteorológica 100 mil anos atrás. Você não tinha, certo? Você não tinha. Quem que mede isso aí? Em geral, é geólogo, tá? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Aí vem um outro cara para responder a mulher e diz assim, coloca um gráfico aqui embaixo, certo? Mostrando a variação e ele fala aí sobre um período que é como é que se fala? Antropoceno. Em seguida, o cara coloca para refutar a professora, já vem um outro geólogo aqui, ó, conselheiro de geociência, aposentado desde o ano 2020, ou seja, quem está metendo porrada para tudo quanto é lado nessa parte climática agora são os geólogos que se aposentaram das empresas de petróleo, estão lá descansando e tal. De repente alguém fala uma bobagem, o cara fala, como é que é? É isso que vocês estão discutindo? Não é assim que funciona a Terra. Geólogo é o cara que estuda a terra, a Terra como um todo, certo? Pois bem, então vamos continuar aqui. O geólogo está dizendo o seguinte, aqui ó, antropoceno, o cara mostra esse gráfico de livro escolar. Antropoceno, como uma proposta de nova época no tempo geológico, foi rejeitado pela União Internacional de Ciências Geológicas, o IUGS. Isso. O termo antropoceno não foi formalmente adotado para nenhuma época geológica, ou seja, o pessoal está colocando em livro didático? Tá. É uma verdade? Não. Todos os geólogos dizem, isso não existe. Não existe antropoceno.
foi uma criação de um cara ridículo. Quem que criou? Vamos ver aqui, porque o cara não desistiu da briga ainda não. Olha só que legal isso aqui. Diz assim, quem cunhou esse termo foi o prêmio Nobel Paul Crutzen. E o cara responde assim, e daí? Ele fazia parte, aí, isso foi aceito pela comunidade geológica internacional? Não. Depois, ele escreveu assim, se o Paul Crutzen, o prêmio Nobel, tivesse algum conhecimento mínimo, um background em geologia, ele não sugeriria uma coisa tão estúpida. Quer dizer, você percebe? O cara chega lá, ganha o prêmio Nobel da Paz ou qualquer coisa do tipo. Aí ele vai lá e propõe que agora estamos no antropoceno. Ok, os 50 mil geólogos do mundo olham e falam assim, não estamos, tipo assim, para de falar coisa ridícula, você não entende a dimensão da Terra, você não entende a dimensão da história da Terra, você não entende a dimensão da força da Terra, você não estudou isso, você não tem a menor noção. Tipo assim, o que são dois continentes separarem? Tipo assim, você separou lá a América do Sul e África, envolveu uma grande energia? Envolveu. Você acha que não emitiu gás? Tipo assim, deixa de ser ridículo, entendeu? O cara nem entende o negócio. Fato. Aí, continua aqui, ó. O outro já escreveu aqui, ó. Mais CO2 significa mais comida. É óbvio. É óbvio. Quanto mais CO2, mais as plantas crescem. Mais rápido elas crescem. Quem disse para reduzir CO2 os caras que querem gerar fome no mundo? E eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Espera um minuto. Olha só. Diz assim, o outro cara aqui já vem e diz assim, é o cara que trabalha com investimento de painel solar. Ai, o cara do painel solar tá tão preocupado com a humanidade. Ele tá preocupado, painelzinho solar ganhando um dinheirinho, ó. Vamos lá, diz assim, pode ser que não, talvez o cara esteja preocupado com a humanidade. Diz assim, isso não é verdade, que você vai ter mais comida se você tiver mais secas, mais wildfires, mais incêndios, mais ondas de calor, né? Mais como que se fala? Inundações, mais infestações de pestes e outros fun factors, ou seja, fatores divertidos aí, né? Fun factors, que podem crescer com CO2. Podem, uma teoria. Ok. Aí tá dizendo o seguinte, ó. Não tô dizendo que tudo não cresce com CO2, alguma coisa assim, mas olha só. O geólogo aqui coloca um gráfico, certo? Aqui embaixo. E esse gráfico está mostrando que, ó, clima mais quente modera o clima como um todo, né? O weather. Uma coisa é clima, outra coisa é o weather. Esse é o que você vê todo dia. Tá chovendo ou não, isso é o weather, né? Mas também a gente traduz em português aí como clima, talvez. Ok, e ele falou assim, é só você ver a season passada de Hurricane. Veja quantas pessoas morriam, certo? Num furacão 50 anos atrás, vê quantas pessoas morrem em furacão hoje. Morrem mais ou menos pessoas no furacão. O pessoal pode falar, o furacão foi mais forte, isso, aquilo, pode falar um monte de coisa. Mas o fato é, morrem mais ou menos pessoas de furacão nos dias de hoje? Bem simples a resposta, né? E ele coloca um gráfico aqui, ó. Número de mortes a partir do clima e catástrofes também não climáticas entre 1920 e 2017. As causas não climáticas continuam iguais, ou seja, as pessoas continuam com a mesma eficiência de resgate e tudo mais, as pessoas continuam morrendo igual, mas pelo clima só está caindo. O número de pessoas mortas pelo clima está caindo. Morreu 300 pessoas numa inundação no Quênia. É verdade, isso pode acontecer. Mas antes a gente media aqui, ó, da ordem de 500 mil de pessoas por ano morrendo por causa de clima. 500 mil. E hoje a gente está falando em menos de 50 mil pessoas por ano morrendo do clima. Tá caindo, vocês percebem? Aqui tem um gráfico aqui em cima. Sai de 500 mil de pessoas para menos de 50 mil pessoas. Morreu 300 pessoas ali, morreu 100 pessoas ali, morreu 10 pessoas ali, beleza. Somando tudo, dá menos de 50 mil pessoas, certo? No passado, quando não tinha a ONU reclamando aí, certo? O que estava acontecendo? O clima estava ruim, etc. Não, morria 500 mil de pessoas. Agora está morrendo 50 mil pessoas. Ok. Quer dizer, o que os caras querem? Eles querem controlar melhor o clima para quê? Para controlar o ser humano, escravizar ele? Ou é para aumentar a fome? Ou é para fazer com que o clima fique pior para as pessoas, para elas morrerem mais? Eu não estou entendendo. Vamos lá. É como se fosse assim,
o cara vai lá e diz assim, ó, você tem que mudar um parâmetro da sua saúde que está muito alto. Você fala assim, por quê? Nunca tive tão bem. Ah, então, mas acontece que você tá bem demais, é esquisito, entendeu? Você não devia estar tão bem assim. Vamos lá, continuando aqui, ó. Mas a discussão não para, os geólogos estão super animados aqui, ó. Olha só. O outro responde assim, não, o CO2 maior aumenta a temperatura do oceano. O oceano mais quente significa menos quantidade de krill, certo? Que é um bichinho. E que são fundamentais para a cadeia alimentar no oceano. Sem o krill, o peixe vai desaparecer, os peixes vão desaparecer. O cara responde bem aqui, olha. De novo, o geólogo pega um soco desse tamanho com um gráfico e fala o seguinte, você está falando isso da sua bunda. Beleza, eu vou mostrar um gráfico para você. Ao invés de tirar argumento do bolso, eu vou mostrar para você. E ele vai lá e mostra um gráfico aqui embaixo também. Tá falando assim, ó. It's getting cooler. Olha só. Ele tá falando que tá ficando mais, na verdade, fresco. Tem muito água polar para os krills, primeira coisa. E ele tá falando assim, vamos supor que esquente a água do oceano. Olha só o que diz aqui. Os fitoplânctons, eles crescem mais em água quente. Fato. Fitoplâncton faz parte da cadeia alimentar também. Ele cresce mais aonde? Em água quente. Quanto mais quente a água, mais fitoplâncton tem. Certo? Porque tudo que tem a ver com planta cresce mais quando tem mais calor e CO2. Ok. De novo, continua aqui, ó. Por causa do CO2, as árvores gigantes da Amazônia estão ficando maiores. Maravilha, uma má notícia para alguém? O cara tá argumentando aqui, é verdade o que você tá falando, outro cara, ó. As árvores da Amazônia, a gente tá registrando agora que elas estão cada vez mais altas por causa da quantidade de CO2. É ruim isso? É ruim? O pessoal queria que as árvores sumissem isso? Não entendi. Beleza. O outro colocando o gráfico e tudo mais, e tá dizendo aqui, ó. O que eu acho perigoso é que nós estamos num nível mais baixo dos últimos 20 mil anos, né? Então tem uma questão que o outro cara está levantando aqui. Deixa eu vir para cá. Aí sim, a gente está chegando no ponto que é esse aqui, ó. É simplesmente criminoso esse crescimento do alarmismo climático, certo? Que não é um problema. O problema do clima não é um problema. O problema é o alarmismo. E isso, os geólogos já estão colocando aqui. Isso deveria ser considerado criminoso. Por quê? Porque, olha só, todas as previsões feitas até o momento se mostraram espetacularmente erradas, certo? Começando com a ideia absurda de que o derretimento dos gelos da Antártida, né, estaria acontecendo, enquanto que o pessoal está observando é que está aumentando a quantidade de gelo na Antártida. Quanto está aumentando? Está aumentando 35 gigatons nos últimos 10 anos. Não está diminuindo, está aumentando. Ela não está derretendo, ela está crescendo, ok? Tudo bem. O outro colocou aqui, ó, boas notícias, certo? O CO2 é o gás da vida, né? E outro, aqui em cima ainda está escrito uma coisa interessante, ó. O CO2, ele é um fertilizante para as plantas que torna o nosso planeta mais verde, com mais comida. Dobrar a quantidade de CO2, sair dos atuais 400 e ir para perto de 800, significa crescer 1 grau na temperatura, se dobrar o CO2, certo? Se dobrar, vai aumentar 1 grau a temperatura, o que é totalmente normal no ambiente da Terra. E aí, este outro aqui coloca uma série de informações aqui, que eu não vou ler tudo para você, porque eu vou mostrar um formato de gráfico. O gráfico está bem aqui, ó. A quantidade de CO2 liberadas nesse planeta, ok? Ou nesse mundo, vamos dizer assim. Oceanos. Os oceanos liberam, todos os anos, 332 gigatons de CO2, ok? Que representam 27%. 27% do CO2 que tem na Terra hoje, certo? Vem dos oceanos, ok? E não é hoje, desculpa, todos os anos o oceano libera 27% de todo o CO2, certo? Depois, a vida marinha, que você não controla nem eu controlo. O pessoal fala que a gente está criando vaca por aí. A gente não está controlando a vida marinha. A vida marinha libera 190 gigatons de CO2, que significa 14,4%.
É ser humano que produziu esse 27% de CO2 no ano? Não. É ser humano que produziu esses outros 15% de CO2 no ano? Não. Depois, as plantas da Terra, incluindo a própria floresta amazônica, que também libera CO2. As plantas da Terra, elas liberam 35,7% do CO2 do ano. Tá aqui. É ser humano essas plantas? Não. São seres humanos? Não. Depois, os micróbios do solo, você não controla. Inclusive, a agricultura que é feita pelo ser humano mata os micróbios do solo. Mas onde você não faz agricultura do ser humano, por exemplo, a floresta. A floresta tem micróbios lá consumindo os detritos que vão caindo da árvore e tudo mais. Tem micróbio no chão. Só os micróbios do solo, não tem nada a ver com o ser humano, liberam outros 18,8% do CO2 do ano, certo? A quantidade de CO2 que o ser humano libera está aqui, ó. Toda a indústria e os seres humanos juntos liberam 3% do CO2 da atmosfera. 3%. Agora me explica uma coisa, você entendeu essa magnitude? Você está entendendo isso? 27% são os oceanos, mais 15% é a vida biológica marinha, não tem nada a ver com a gente, certo? Mais 35% são as plantas da terra, 18% vem dos micróbios do solo, certo? 3% representa o ser humano e todas as atividades industriais que faz, seu carro, sua moto, a fábrica, tudo libera 3%. Posso fazer uma pergunta? Vamos lá, vamos ser bem honestos, vamos olhar para o gráfico inicial bem aqui. Subiu o CO2 de 300 para 400? Subiu? Subiu. Se o ser humano ele libera apenas 3% da quantidade de CO2 do ano, como é que o ser humano conseguiu fazer esse gráfico subir tão rápido? O gráfico subiu, concordo, ninguém discorda disso. Foi o ser humano? Não foi o ser humano, desculpa falar. Não é o ser humano. Tá aumentando o CO2? Tá, é um processo natural, natureza, filho. Se a natureza resolver daqui a amanhã abrir um vulcanismo gigante e liberar um monte de CO2, você vai fazer o quê? Ou você vai conseguir se adaptar ou vai morrer. A natureza é assim, filho. Se você fosse uma zebra, você estaria com muito mais risco do que sendo ser humano, tá bom? Porque a zebra ainda é caçada por um monte de animal selvagem. Nós estamos no topo da cadeia alimentar, então assim, a gente não está com esse risco. Agora, tem CO2 no ar? O CO2 você precisa até de CO2. Você também libera CO2. Você não precisa de grande quantidade, faz mal se você tiver em uma grande quantidade, se tiver, por exemplo, 30% de CO2. Mas você não tem isso na Terra. Não passa de 1%. O CO2 é medido em ppm, parte por milhão, não é parte por 100. 1% é uma parte por 100. A gente está falando em ppm, parte por milhão. Ok? Pois bem, então o CO2 é uma quantidade muito pequena. Deu uma subida? Deu. É de origem antrópica? Provavelmente não. Tem várias coisas que a Terra faz que nós não estamos monitorando. Uma delas é o assoalho do fundo oceânico. O assoalho do fundo oceânico tem muitas cicatrizes, que vem de um vulcanismo muito grande, principalmente o assoalho mesoatlântico, certo? No meio do Oceano Atlântico tem uma cadeia de vulcanismo que vai desde o sul, bem do sul do Rio Grande do Sul, sobe, passa na mesma altura do Nordeste, passa a linha do Equador e sobe, passa para a altura dos Estados Unidos e passa lá para cima e chega lá na Islândia e tipo assim, é gigantesco, um vulcanismo gigantesco e cada ponto desse vulcanismo tem fraturas que tem 100, 200 quilômetros e isso também libera CO2. Afinal de contas, se você acredita que o continente está se movimentando lá 1 centímetro por ano, certo? É um vulcanismo bem pesado que está liberando gases também. Nenhum vulcanismo libera só matéria sólida, libera gás. Inclusive, o que faz a força de um vulcanismo é o gás que tem nele, tá? Não é a matéria sólida. O vulcanismo não espere matéria sólida porque tem matéria sólida empurrando. É o gás que empurra a matéria sólida para fora, certo? Então é uma caldeira terrível de gases. E tem gás sendo liberado o tempo todo. Foi o ser humano? Provavelmente não. Certo? Mas se a gente reduzir esses 3% que o ser humano libera, a gente acaba com a indústria, ao invés de fazer em 3%, a gente faz 1,5%. Beleza, você vai gerar uma puta fome, desemprego em massa, tipo assim, uma desgraça, a economia cai, todo mundo se ferra, pro bonitinho lá, o Playboy fica no iPhone, a gente conseguiu reduzir aqui. Tipo assim, manda o Playboy a merda. Filho. E eu tô aqui muito feliz aí dos geólogos terem entrado pro
a porrada, porque é isso aí, tá certo. Tipo assim, não dá para deixar a humanidade indo pro buraco, sendo que todo mundo já tem dados aí centenas de anos mostrando que, tipo assim, a Terra é assim. A Terra é assim, você querendo ou não, tá bom? E vamos finalizar aqui, espero que todo mundo tenha entendido. Esse negócio de alarmismo climático é uma coisa que vai ficar muito mal vista em pouco tempo. As pessoas vão fazer questão de apagar essas matérias todas, certo? Eu não sei se você sabe, tinha uma revista que chamava Super Interessante, não sei se existe ainda, que fez matérias interessantíssimas, que hoje são classificadas como anti-ciência e que eles simplesmente apagaram do site deles. Naquela época podia, hoje em dia não pode mais. No futuro o alarmismo climático vai ser a mesma coisa. Todos esses alarmistas climáticos que querem o caos, eles desejam o caos por quê? Porque a vida deles é uma merda. Essa é a verdade, a vida deles é uma merda. Se eles tivessem uma boa vida, eles não iam ficar querendo o caos e fim do mundo, entendeu? E diga-se passagem, é só uma religião, tá? Os alarmistas climáticos só fazem parte de uma religião, é só isso. Vamos lá, vamos finalizar aqui fazendo a divulgação da área de membros. Lembrando, pessoal, eu faço a divulgação em dezembro. Estamos em dezembro. Quem entrou agora no canal, aproveita, porque não é sempre que está aberta a área de membros, não. Custa $14,90, tá um pressão. Quem entrar agora por $14,90, quando eu aumentar de preço ano que vem, certo? Em 2026, em algum momento eu vou abrir, vou aumentar de preço. Não vai estar mais $14,90 para quem entra. Mas para quem entrou agora, vai continuar para sempre a $14,90, certo? Vou deixar bem claro. Quem entrou muito tempo atrás e estava um outro preço, continua pagando o mesmo preço até hoje. Porque cada área de membros que eu abro parece igual, elas são todas conectadas, mas cada um entra numa nova área de membro, o anterior nunca mais abre, certo? Então, ela fica com todo mundo que entrou nessa área de membros, fica conectado nessa área de membros. Tem acesso aos mesmos cursos, tem acesso à mesma plataforma de conversa, de discussão e tudo mais, certo? Uma área de chat, que vocês podem tirar dúvida, mas são diferentes as áreas de membro, cada uma tem um preço diferente. Aí eu fecho essa área de membros, quando eu abro com preço maior. Cada vez tem mais curso, cada vez fica mais caro manter a área de membros, certo? Então cada vez aumenta mais. A ideia é que o valor da área de membros chegue pelo menos a $45 por mês. Hoje ainda está em R$14,90 porque tem 70 cursos. Quando tiver mais 100 cursos, vai estar bem mais caro. Então cada vez que eu abro, por exemplo, ano que vem, quando eu for abrir em dezembro, vai estar com 82 cursos, certo? 82 ou 83. Aí não vou pôr a área de membros por R$14,90. Vou pôr ela por 18 ou 19,90. Então quem entrar agora continua o mesmo preço para sempre. Vai passar 2 anos, você vai estar pagando R$14,90. Vai passar 3 anos, você vai estar pagando R$14,90. Quer cancelar? Pode cancelar a qualquer momento. O dólar aumentou, a pessoa perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa. Pode cancelar a hora que você quiser, tá? Eu não vou perturbar ninguém assim, olha, você não pode cancelar. Você pode. Você chegou no primeiro mês, foi lá, assistiu todos os cursos, sabe-se lá como você vai arrumar tempo. Eu acho que é impossível. Mas se você resolveu assistir todos os cursos, assistiu, quer cancelar no mês que vem? Pode, só você não vai ter o curso novo no mês que vem. E todo mês tem um curso novo. Aí você vai esperar, não, vou entrar de novo em dezembro, vou fazer isso de novo. Beleza, só que o valor não vai estar mais R$14,90. Então, vai lá, aproveita, tá bom? É um momento único aí para estar fazendo a inscrição na área de membros. Vai até o dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, meia-noite, tá, até dia 31 de dezembro, meia-noite, tá garantido, tá bom? E é isso. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.